Oi, gente. Nós estamos aqui no estúdio do Radar com Maria do Carmo Cefaí Lins de Albuquerque. E antes até mesmo da gente dar um alô e dela dar um alô para quem está aqui acompanhando, a gente vai, como faz com todos os pré-candidatos que têm vindo dar entrevista aqui no Radar, a gente vai falar alguma coisa da biografia. E como a gente tem feito com todos também, a gente sintetiza, né? Porque todos os que têm passado aqui têm, assim, uma biografia que é extensa, viu, gente? Que às vezes até eu digo, ufa, cansei. A Maria do Carmo Cefaí Lins de Albuquerque não é diferente. Ela é empresária, contadora, professora e advogada. Graduou-se em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Amazonas e Direito pela Universidade Newton Lins. É mestre em Direito Processual pela Universidade de São Paulo e doutora em Direito pela PUC, Minas. Sua vida profissional sempre foi voltada para o desenvolvimento da sua cidade natal, Manaus, né? Por isso, há 21 anos, juntamente com seu esposo, Wellington Lins de Albuquerque, fundou em Manaus a Faculdade FAMetro. Atualmente ocupa o cargo de reitora do Centro Universitário FAMetro, uma das maiores instituições de ensino do Norte e Nordeste do Brasil. É mantenedora da Faculdade Santa Teresa e da Rede Rios, CEO do Centro Preparatório Jurídico, CIPEJUR, além de gestora do novo Tropical Hotel e da Santa Casa de Misericórdia de Manaus. Sua bandeira é a educação transformadora e acredita que todo ser humano já nasce político. Gente, eu quase cansei, foi de ler do tanto que essa mulher tem, né? Trabalha, né? Trabalha, se bem que vai ter uma pergunta que vai falar sobre isso, sobre essa vida. Não, mas antes de eu fazer a pergunta, que eu falo muito, né, gente? Deixa eu deixar a Maria do Carmo dizer alô. Ela é pré-candidata a prefeita de Manaus, vou falar de novo. E seja bem-vinda aqui no Radar. Eu que agradeço a oportunidade, Anne, de falar para os ouvintes do Radar, que são muitos, inclusive eu. Então, assim, é um prazer estar aqui e poder realmente compartilhar as ideias que a gente tem aí nessa caminhada, nessa nova caminhada da minha vida, essa etapa aí como pré-candidata à Prefeitura de Manaus. Por causa daquilo que eu falei agora sobre a tua biografia, eu vou mudar até a sequência das perguntas. O que te fez sair da tranquilidade entre aspas, né? Que ser empresária nesse país, nesse estado, seja onde for, não é nenhuma tranquilidade, ainda mais com a quantidade de empresas que você comanda e de gente que a gente tem que ter perto da gente e gerir, e os problemas, etc. Mas o que te fez sair para uma jornada como essa, uma jornada política, você sabe que você entra num turbilhão de situações, você é atacada, você é mal compreendida, Deus o livre, você passa a estar em exposição demais, né? O que te fez? Qual foi a decisão que tu tomou de repente? Então, é o sentimento que eu penso que todos compartilham hoje. De uma cidade que estagnou, crescimento, desenvolvimento parou. E assim, embora as pessoas não pensem, tudo um dia te atinge de alguma forma. Sim. Outro dia a gente estava conversando a respeito de entretenimento e a pessoa falando que começaram a diminuir a compra de ingressos. E eu falei assim, no futuro, a minha faculdade, que trabalha com classes B, C, D, vai ter dificuldade também para que o aluno continue a sua formação. Sim. Além disso, não vai ter mercado de trabalho e a gente vai ser refém de situações que nós criamos ou deixamos Porque uma coisa criar. leva a outra. Leva né? a outra. A má escolha dos políticos, que são eles que realmente definem a nossa vida, vai fazer com que a gente sinta na pele de uma forma dolorosa. Aliás, já sentimos. Eu penso que quando a gente caminha e vê por aí as situações que são colocadas, é terrível. Então, assim, eu pensei, por que eu não faço essa... Eu acho que é uma missão. Eu quero melhorar a vida das pessoas realmente. Então, eu posso contribuir? Vou contribuir. É isso. Vou falar nisso aí, nessa situação que tu está falando, de uma cidade que estagnou, quais são os principais problemas? É sempre uma pergunta que eu faço para todos os pré-candidatos que têm passado por aqui, Roberto Cidade, Marcelo Ramos, Amon Mandel. Quais são os principais problemas que tu acha que teriam que ser mais prioridades na cidade de Manaus?
É difícil você dizer assim, a prioridade quando está tudo ruim, né? E está tudo muito ruim. Mas é assim, elencaria, porque eles são ligados, todos, um de uma forma ou de outra, ele mexe com o outro, mas é segurança, é saúde, educação e infraestrutura. Que aí na infraestrutura vem mobilidade urbana, transporte. Sim. Manaus realmente está o caos. Não vou nem falar do resto que deveria ter, que seria, vamos dizer, cultural, estrutura de cultura, porque nós não temos hoje, nós temos show. Show não é cultura, não são eventos culturais. A gente tem que separar isso. Nós não temos uma infraestrutura de turismo e hoje a gente, com o Tropical Hotel aí para abrir, a gente sabe disso, né? Porque a minha ideia é que o destino fosse Manaus e não o hotel. Mas é como se a pessoa fosse para um lugar muito ruim para aproveitar o hotel. Então, a gente tem que pensar nisso. Mas, sem sombra de dúvida, segurança, educação, saúde e a infraestrutura, elas são interligadas, totalmente interligadas. Não vou nem falar porque na infra já está coleta de esgoto, ruas com buraco. Manaus é o caos. A gente vê isso nos índices, nos números. E quem é empresário, que trabalha com evidências, com números, baseado em fatos, vê isso assim com muita clareza. Não tem como correr disso. Já que tu és dessa área, né, da educação, principalmente, que eu falei aqui, entre tuas várias formações, tu és professora. O que na educação tu vê de... Quer dizer, tem muita coisa que a gente tem denunciado aqui no Radar, né? Sim. Essa questão da falta de valorização dos profissionais, essa questão de merenda virar kisuke de saquinho com bolacha dura, essa questão da falta de mediadores para crianças autistas, essas situações, a falta de creche, né? Que várias mães denunciam aqui por Radar, que estão passando fome porque tem condições de trabalhar, mas não pode deixar a criança sozinha. O que tu acha da educação? Como que está a educação na nossa cidade atualmente? Vamos lá para os números, do mesmo jeito que a gente fala. Eu vou dizer que Manaus está bom? Não está. Os nossos alunos são mal preparados, não tem sala de aula, que é o básico. O resto, aliás, é importantíssimo, mas acessório. E o que é sala de aula? Professor satisfeito, qualificado, preparado e aluno estudando para ler, interpretar e escrever. Por quê? Porque se eu não faço isso, eu estou enganando o meu aluno. Ele vai para o ensino médio mal formado, porque a parte de formação é justamente aí no ensino fundamental, né? Que são os anos iniciais e o básico, que é o fundamental. É ali que ele vai aprender a escrever, a ler, interpretar texto. Ele chega no ensino médio, ele não sabe fazer mais isso. Aí você vê, ele vai tirar uma nota baixa no Enem. Quando ele tira uma nota baixa no Enem, ele automaticamente está fora do FIES, do ProUni. Sim. Ele só vai ter acesso a cursos que são assim pouco competitivos, que para você vencer, são as licenciaturas. Ele não tem acesso a um curso de medicina. Olha, eu abri 15 vagas de ProUni na faculdade. 15 vagas de curso de medicina ProUni. Quem é que tem acesso? Quem veio de escola particular, com uma nota boa no Enem, porque precisa de ter acima de 500 para poder ter o acesso ao ProUni. E o aluno não tem, ele não sabe fazer uma redação, ele não sabe escrever. Eu recebo esse aluno. E eu transformo ele na faculdade. Por isso que a FAMET está sempre entre os primeiros lugares. Por quê? Porque ela faz essa mudança do aluno dentro da faculdade. Então, quando ele entra, ele tem uma nota péssima. Quando ele sai, ele tem uma nota que é 2, 3 vezes melhor do que ele entrou. Então, aí isso dá para a gente, que é o nosso a avaliação contínua, né, no IGC, ele muda. Então, assim, a gente tem realmente a mudança do aluno. Agora, imagine se eu faço isso no ensino fundamental, que deveria fazer. Sim. Agora, eu imagino um professor, porque eu falo isso para o meu professor dentro de sala de aula, aliás, dentro da FOMETRO, a gente sempre teve essa valorização do professor. Fundamental é ele, e não é outra coisa. Não é tablet, não é absolutamente nada. É o professor, como diz a Malala, o livro e a lousa, né? É lá. Essa é a mágica. Acontece a transformação. É essa a mágica, não tem outra receita. Então, assim,
O professor ele tem que estar preparado para receber esse aluno e ensinar. Isso é básico. O nosso aluno não tem isso. Isso é perverso, ele não vai ter chance. Eu tenho batido isso, a oportunidade não virá. Porque para ele furar esse bloqueio, ele precisa ter condições de competir. É como se você colocasse, vamos dizer assim, olha, você vai hoje nadar 100 metros, nunca caiu numa piscina. Ou vai correr uma maratona, nunca treinou. Não vai ter a menor chance. Não tem. Então, Sim. a gente tem que pegar o aluno, a educação começa por aí. Não vou nem falar das escolas em estágio precário, né? Algumas são, mostra, faz uma pintura, não tem manutenção. Né? Não Sim, a tem, gente já mostrou aqui, escola pegando fogo, não tem. escola alagando, Hoje, receber autistas, aluno com transtornos diversos, TOD, TDAH. Então, assim, as pessoas têm que estar preparadas para essa realidade, não são Sim. mais casas especiais. Isso é qualificação de todos os servidores. Por que que eu faço? Eu faço, e meu aluno custa mais barato do que ele custa para a prefeitura. O custo de um aluno hoje no ensino fundamental é de em torno de R$ 870. Isso é o preço de uma escola de ponta particular. Por que que a prefeitura não dá o mesmo tratamento que as escolas particulares dão? Tem alguma coisa errada. Tem algo de muito errado. Eu diria, algo de podre no reino da Dinamarca, né? A gente tem que correr atrás de saber o que é. Quando eu falo que as soluções são simples, é porque eu vejo que realmente falta, primeiro, pessoas que sejam qualificadas para estar na frente do trabalho. Porque você dizer que vai contratar uma pessoa boa, vai colocar A, B ou C, se você não tiver noção, ela não vai fazer, não vai. Então, isso é fundamental. E aí o resto é toda uma sequência. O orçamento é bom, é grande, veja, a gente pode... Eu vou dar um exemplo que eu conversei ontem, as pessoas não acreditaram. Num colégio, não vou falar o nome por uma questão, é um colégio conhecido aqui em Manaus, que está numa fase difícil, ele cobra 270 a mensalidade do aluno. E ainda é um colégio que dá uma educação de qualidade. E a prefeitura cobra quase 4 vezes mais isso, quer dizer, é o custo que sai um aluno para nós, né? Então, essas distorções que estão aí na vista têm que ser explicadas. O Fundeb tem que ser aplicado na qualificação. Por que não é? Sabe, são coisas assim que... Ontem mesmo a gente publicou matéria, né, do salário de um candidato a vereador, que é do partido do prefeito, tendo seu salário pago com dinheiro do Fundeb. Essas distorções que a gente tem que tratar a administração pública com o rigor que ela deveria ter, porque a gente aprende na escola, a minha formação é jurídica, que na administração pública há o dever e não o poder que há. Sim. Então, assim, parece que as pessoas ignoram isso. E eu acho que nós temos que começar a repensar as nossas escolhas para que as pessoas façam aquilo que elas têm que fazer, que é obrigação, não é favor. E já que a gente está falando nisso, vamos logo engatilhar no como você avalia a gestão de Davi Almeida na Prefeitura de Manaus. Eu vou falar porque realmente não tem como a gente não falar. É uma pífia. Não tem outro nome. A gestão dele é pífia, mas ela é formada por pessoas que realmente não estão qualificadas para estar nos postos que estão. Veja, evento, eu já falei, fazer show, pintar a rua. O básico, isso não é trabalho, isso é manutenção. Tá? Isso não é investimento. Veja, não é investimento. Isso não é projeto. Não tem né? projeto, não tem plano. O que é que teve aí de... Vamos lá, tenta. Eu gostaria que alguém me dissesse qual foi a obra que ele fez. Sim. Reformou escola? Creche, vamos lá, creche, que é um problema realmente para todas as mulheres. E olha só, todo problema, quando eu falo que ele desencadeia outros tantos, a pessoa não tem onde deixar o filho, ela não vai trabalhar, ou se vai trabalhar, ela vai deixar na casa de terceiros e aí sujeita a abuso de menores, que acontece quando deixa na casa do vizinho, quando deixa, às vezes, só a criança dentro de casa. Nós temos hoje 28 creches
para uma cidade-estado, porque Manaus é uma cidade-estado, mais de 2 milhões de habitantes. E Boa Vista, aqui do lado, tem 56 e tem 500 mil habitantes. Olha a distorção. Nós teríamos que ter pelo menos 4 vezes o número dessas creches. E ainda não seria suficiente, mas amenizaria o problema. Mas por que não se faz parcerias público-privadas, já que não dá para construir? Gente, sabe, Sabia que às eu vezes... sou uma pessoa que eu tenho o costume de estudar, de investigar, de correr atrás das coisas. E ontem eu estava atrás de umas informações, de uns dados, e simplesmente eu dei de cara com uma entrevista do prefeito de Manaus em 2021 na Rede Amazônica. E ele falando sobre isso que você acaba de falar, sobre o projeto dele chamado Vale Creche. Seria investimento da prefeitura nas creches particulares para que se aumentasse o número de vagas para as crianças, né? Para as mães que precisam deixar suas crianças. Agora, me diz, ele disse que faria isso num prazo de 6 meses. Nós estamos em 2024. Não preciso falar mais nada, né? Como eu digo na minha japidinha, Aninha, precisa falar mais alguma coisa? Pois é. Tem muitas promessas dele que não foram cumpridas, aliás, algumas nenhuma. E assim, ele fala, quando ele... Eu fiz um CAPS. Gente, um CAPS, pelo amor de Deus, devia ter vergonha de falar isso. Mas, enfim, olha, eu digo que eu fico, às vezes, olhando e eu falo, quando eu ando na periferia, vocês têm que cobrar, porque esse recurso ele vem do nosso bolso. 78% do orçamento vem dos impostos pagos pelo contribuinte, que é você. Quando você compra, quando você paga. Ah, Jesus, a gente precisa parar de ter esse complexo de não cobrar e de endeusar político. A gente precisa, vamos dizer assim, superar essa fase de político se achar o máximo. Eu costumo dizer aqui, inclusive, eu não tenho político de estimação. Não eu pode, tenho né? estado de estimação. Sim. No caso, que é o meu, Amazonas, né? Deixa eu te falar, mais uma pergunta. O que tu achas que te diferencia dos outros candidatos que estão aí em disputa? E dentro dessa pergunta eu te diria, por que você acha que poucas mulheres encaram o desafio do mundo político? Olha, o que me diferencia deles é que eu acho que eu tenho preparo e competência para isso. E, mais, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de opinião forte e eu não sou uma fantasia. Eu sou real. Então, assim, eu trabalho realmente, eu conheço, eu vou atrás, eu estou na linha de frente. Eu não sou uma ficção científica. Estamos cheios dessa. Nem uma criação de marqueteiro, nem não, criação de... Aliás, o difícil é eu realmente me enquadrar no que o marqueteiro quer. Porque eu digo, olha, eu quero ser eu. Né? Isso é fundamental. E, assim, então, a competência, eu tenho certeza que... E, ó, eu não tenho vergonha de dizer isso. Quando você é bom, por exemplo, eu vou dar um exemplo, assim, um médico muito bom, ele tem que dizer, olha, eu sou muito bom no que eu faço, então eu sou muito boa no que eu faço. Eu não tenho nem a dúvida. falsa modéstia também não, não isso cola não é, também, não gosto, não. Modéstia é um defeito, não é virtude, não. Então, assim, por que mulher não vota em mulher? Eu acho que elas não se sentem representadas. E olha só, eu tenho conversado com as mulheres, porque nós somos maioria, e somos aquelas que movimentamos a economia. Embora a gente, às vezes, não... Porque dentro de casa, a mulher é quem escolhe onde vai consumir, quanto vai consumir, porque a maioria dos maridos chega e, ó, te vira. Né? Aí a mulher se vira, eu digo, ela se vira mesmo. Uma vez eu vi uma reportagem, a mãe fazendo palma, porque ela quer forragem para gado no Nordeste, para o filho comer. Homem não faz isso, só mulher faz. E aí o que acontece? A representatividade é porque eu acho que ela não se vê representada. E aí teve o agravante da Dilma, que foi um desastre para as mulheres. Ela chegou lá e não fez o que nós esperávamos que uma mulher fizesse na presidência. E assim, a deputada, a vereadora, que não cria. Veja, discurso vazio não cola. Eu digo que isso é igual você estudar, vamos dizer assim, você não estudar, colar, não cola. Né? A mulher que não representa, por quê?
Eu tenho um discurso, mas eu não criei nenhuma política pública efetiva que beneficiasse as mulheres. Eu não levantei a bandeira porque se você não faz na tua vida, você não defende bandeira nenhuma. E, infelizmente, a gente vê isso. Né? Muito discurso. Vamos lá. Mulheres em situação de violência aqui em Manaus. Eu sei que tem muitas candidatas e algumas que já passaram que falam da violência. Quem não sabe que homem não pode bater em mulher? Qualquer pessoa, óbvio. Aliás, ninguém deveria bater em ninguém. Mas qual foi a casa de abrigo, de passagem, de cuidado que foram criadas com emendas de parlamentares mulheres? Está aqui, ó, estou dando, porque tem dinheiro. Está aqui. Quanto é uma casa? É 5 milhões? É 4? Está aqui. Vamos fazer uma casa de abrigo para as mulheres que tiverem situação de violência e deixarem a sua casa. Você mostra o que está fazendo. Discurso, olha, isso daí é o que está me fazendo também vir para a política. A gente tem que acabar com o discurso. Porque assim, é muito fácil falar. Fazer é outra história. Difícil. E esse dinheiro dessas emendas, eles são, vamos dizer assim, robustos. Aí a pessoa fala assim, olha, eu dei 3 milhões, mas ganhou 100. E onde botaram os 97? Para onde foram os 97? Preste contas. Bote ali, ó. Foi para cá, foi para lá, foi para cá. Entendeu? Onde foi a Transparência. aplicação, né? Transparência. Então, eu acho que é isso. O discurso não conecta com a realidade. Mas eu espero mudar isso, viu? Não, vamos Não. acreditar, Quem né? me conhece sabe que eu sou do tipo, falo e faço. Tá muito caninha essa história. Sim, coloca aqui o vídeo. Um vídeo que viralizou, né? Carnaval ou festa junina em Manaus? Ah, festa junina. Eu detesto carnaval, gente. Nossa. Isso foi tirado do contexto? Ou você, de repente, disse que é porque depois eu li da sua assessoria que tá até aqui, tá, gente? Aqui tá a Kelly, aqui tá a Lita, aqui tá o pessoal que trabalha com a Maria do Carmo, que nós já conhecemos há anos e anos. Depois elas até explicaram, a tua assessoria explicou sobre essa questão de que você não sabe sambar, e foi por isso que você falou. Mas foi um repente? Por que da resposta? O que ela estava perguntando assim? Era bate e volta, né? Como é que ele toma lá? Ping-pong. Tipo assim, açaí ou buriti? Açaí. Carnaval, festa junina. Aliás, festa junina porque tem forró, essas coisas que eu gosto. Então, assim, aí eu acabei falando, não, carnaval não, porque realmente, assim, eu não tenho afinidade com samba, sou péssima, eu adoro cantar, não gosto de cantar, eu gosto de cantar forró, eu gosto de cantar essas coisas. Então, assim, foi tipo, é aquela coisa que você tem que escolher sem que você, eu detesto, não é que, nossa, não... isso aí não tem nada a ver, foi uma escolha pessoal, né? Baseada nos meus, vamos dizer assim, gostos. A música, eu gosto de música assim, não significa que a outra música não preste, significa que o meu gosto não é aquele. Sim. Foi outra coisa que ela perguntou, que eu falei assim, é porque tinha que ser aquilo que você escolhe entre um e outro. Agora, eu digo, o açaí vai ficar dando, o buriti, né? Vinho de buriti ou açaí. Eu digo, olha... É o açaí, o buriti vai ficar com raiva. Agora tem muito isso, tem até uma trend que está aí no Instagram, né, que eles falam assim, champanhe e cachaça, champanhe. Aí vem outra bebida, vinho branco ou champanhe? Champanhe. Já viu isso? É desse jeito. Eu fiz. A culpa é do Dani, ele está atrás da câmera. Que eu tenho vários, graças a Deus, eu tenho 3 funcionários aqui que trabalham em rede social. E o Dan lida de rede social do Radar, mas também lida da minha pessoal. E ele disse que eu tinha que fazer isso. Virei macaca, né, gente? Aquele negócio de, eu falo uma coisa, eu falo outra. Eu fiz isso aí, entendeu? Ainda bem que eu não falei que eu detestava certas coisas, senão... Agora levaram para esse lado do detesto, cara, como se eu fosse prejudicar. Nada a ver, não. Que você odiasse mesmo, não, que você achasse que imagina. não devia existir. Olha, eu fui a muitos bailes de carnaval. Antigamente eu ia. Mas hoje o carnaval virou uma coisa altamente profissional. Eu não consigo nem levantar o pé para dançar daquele jeito, nem pensar. Aliás, nem me vejo. Um forró a gente não arrasta. Dá para fazer um arrasta-pé, né? Dá. Vamos outra pergunta. Como estamos em junho e é tempo de boi bumbá. E boi bumbá, dá para dar uns passeios? Eu adoro boi, eu adoro. Eu gosto demais mesmo. Nossa, eu canto boi, viu?
Eu tenho minhas playlists de boi, viajo ouvindo boi, eu adoro boi. E aí a gente... É uma festa muito uma bonita, né? maravilhosa. Espetáculo, é um espetáculo. Nossa, eu acho. Eu trabalhei lá 2 anos Ó, se falar assim, boi, carnaval, boi, não tenha dúvida. Dá para tirar um espacinho de boi. Não tenha dúvida, né? Uma pergunta agora sobre uma coisa que muito nos interessa. É sobre a Santa Casa de Misericórdia. Eu sempre fui assim apaixonada por aquele lugar. Quando ela começou a ficar naquela situação precária, eu fui uma que critiquei governos, que botei para cima, porque aquele lugar ali é um lugar que salvou a vida de milhares de amazonenses e fora que é um patrimônio histórico incomum, desigual. O que vocês têm de projeto para a Santa Casa de Misericórdia? Tá, a Santa Casa ela tem um projeto magnífico que eu digo que vai mudar. Para as pessoas terem noção, elas têm que ter uma régua, né, para medir. Porque se você acha que qualquer coisa serve, então o teu parâmetro não muda. Na Santa Casa, ela vai mostrar como é que se administra um hospital. Que é mais ou menos, olha, meu aluno é exigente, que a gente faz na FAMETRO. Meu aluno sabe Ele vai cobrar. ser o hospital da FAMETRO? Ele não, ele vai ser um hospital universitário para todas as faculdades de Manaus, todas. É um hospital universitário, aberto a todos. Tem que ser. Nessa parte que é de hospital universitário, ele atende SUS. Mas nós vamos fazer um atendimento SUS diferenciado. O que acontece? Quando você quer trabalhar direito, você trabalha. Você tem que ter planejamento, você tem que ter investimento. Muitas vezes as pessoas acham que assim, o retorno tem que ser na hora que você faz. Não. Às vezes você tem que investir para ter o retorno lá na frente. Demora. Empresários me entendem. Mas, assim, eu entendo. nem todo mundo, né, tem essa visão. Os 3 primeiros anos do radar, é difícil. Acompanhados por alguém que está aqui, que ela em Veras, eu vendi o almoço para comprar o jantar. Olha, entendeu? A gente sabe. Mas fui comprando equipamento e a gente está até hoje nesse investimento aqui. Aí alguém chega e acha que isso aqui surgiu do nada, né? Não é, tudo tem trabalho. Então, assim, nós vamos ter na parte antiga, vai ser um centro de referência de imagens para fazer exames, consultórios médicos, exames laboratoriais. Vai ser aquela parte mais, vamos dizer assim, voltada para o cuidado, prevenção, porque isso é importante. E do lado, na parte que não é tombada, é que vai ter o prédio, que vai ser o hospital universitário, e vai ter uma ala que vai atender privado, que é para planos de saúde, normal. Então, vai ser um hospital que vai ter múltiplas funções, vamos dizer assim. E a ideia... Então, vai ser um projeto grandioso. É um projeto grandioso, são 220 leitos inicialmente. A gente quer fazer uma UTI de primeiro mundo. Vamos trazer outras pessoas para administrar, não seremos nós, porque a gente tem que entender até onde a gente vai, a capacidade da gente e onde não vai, né? Sim. Então, é que nem um tropical. A gente está trazendo uma bandeira para administrar, para que faça um serviço profissional à altura do que a gente espera do hotel. Então, assim, a Santa Casa não vai ser diferente, mas eu acredito que para o povo do Amazonas vai ser algo... vamos dizer, acima das expectativas. Eu quero, assim, evitar que as pessoas digam é melhor pegar UTI para São Paulo, né? Quem pode? Melhor, já ouviu falar isso? Já ouvi. O melhor hospital é a Latam. Sim. Não é. A gente tem que ter um hospital aqui. Sim. E a gente tem que ter... Porque nós temos bons médicos. Temos. Os nossos médicos são excelentes. Sim. Às vezes falta a infraestrutura para o atendimento. Não vai ter médico vê, inclusive, bom isso no município e no estado, né? Olha, tem que ter... Não sei como não tem, porque faltar dipirona, para mim, é o fim da picada. E falta. Eu falo porque ele vai já ficar com raiva. Com raiva não, ele diz. Toda vez eu falo o nome dele porque ele foi me contar, então eu repito. O meu genro é médico, trabalha em UBS, e ele diz... Tia, não tem dipirona. Eu tenho que levar as cartelinhas para dar para o pessoal. Dipirona é o fim da picada. Isso igualzinho. É seu cunhado? É meu genro. Teu genro. A gente ouve igualzinho aqui no radar.
Muitas vezes. Muitas vezes a gente não põe o nome porque ainda vê essas Ele vai pessoas já- serem prejudicadas, Vamos ver quem é o né? meu genro para. Não, não vou perguntar, porque a gente O aqui pessoal vai já saber. faz o que manda a Constituição, que é a questão do sigilo da fonte, que eu já fui levada até para uma delegacia, por um delegado aí, querendo que eu dissesse, né? O sigilo da fonte, que isso não existe, meu Deus, isso é inconstitucional. Por quê? Porque se eles falarem alguma coisa, ainda são Pô, punidos, né? imagina, que é isso. Né? Eu Quando falo. eles veem ali o que eles estão vendo e as pessoas sofrerem, né? Sem dipirona, sem um remédio para pressão. A gente outro dia deu aqui uma matéria sobre a falta de remédio para pressão nas UBSs, o que faz com que a pessoa vá pronto lá para o Aí pronto-socorro vai, local aí 28. congestiona o 28, porque a pessoa quer ser atendida. Então, Sim. assim, a gente tem um projeto aí para isso. Coisas simples, que funcionam. Às vezes as pessoas têm ideias, eu estou falando, até Ideias vou fazer, mirabolantes. mas não, é coisa real. Você estender o horário de UBS para atender o público que trabalha, que não vai faltar emprego, que não vai perder o emprego porque faltou. Vai se consultar, atende até às 10 da noite, coloca metade para atender pelo menos uma em cada zona 24 horas. Mas não querem pagar médico nem quando ele trabalha só de manhã e querem que atenda assim em nível fabril, né? As Sim. pessoas têm que atender a cada 5 minutos um paciente. Fala. Não dá para fazer ridículo saúde isso. dessa Não forma. tem como. Não tem condições. Não, isso é absurdo. Você falou em hotel tropical. Aqui a gente tem um monte de ativista animal aqui, Aham. inclusive a minha filha e editora-chefa do Radar, que é a Marusca, né, que faz parte dessas organizações e é advogada da causa animal. Certo. E aqui sempre está todo mundo, e principalmente ela, disse a pergunta sobre o zoológico do Hotel Tropical. O que vai ser feito com aqueles animais, como é que vai ser? Então, eles estão lá, eles são super bem tratados. Sim, ela me falou isso. Eles são, a gente tem um biólogo, a gente tem os alunos que trabalham lá, fazem estágio. Contratei desde que a gente assumiu e ele vai permanecer. Ele hoje é um centro de passagem, de atendimento à vida selvagem, aqueles animais que o pessoal deixa lá, deixa uns montes, deixa umas araras, já coitadinhas, uns macaquinhos, já deixaram tanto animal. Inclusive aquele jacaré, né? lembra do jacaré da ela me seca? falou, a minha editora-chefe me falou sobre o jacaré que foi Foi jogado no- lá na Manaus Moderna. Meu Deus do Aí céu. recolheram, ele está lá. Olha, ele está melhor do que muita gente. Ele é escovado, ele come frango. Poxa. Aí o perigo é ele se acostumar, porque ele ficou lá porque a cauda dele estava toda machucada, né? E aí não dava para... Se mandasse ele de volta para a água, ele ia morrer. Então, a gente resolveu deixar ele lá até ele se recuperar. Eu digo, o perigo é que agora ele está mal acostumado, né? Porque escovam ele. Ela, ele inclusive, tá... me disse ser protetora animal, Ah, né? eu Você tem adoro. 10 cachorros, né? 18. Ai, misericórdia, aumentou de ontem. 18. Eu mesma tinha esquecido. Eu estava falando 14. Aí, gente, quando foi um dia eu levantei, eu vi 4. Eu digo, meu Deus, eu tinha esquecido desses. Foram 4 que eu tirei lá a cadela teve filho, e aí os meus netos, que já sabem como eu sou, vó, eles vão morrer, os cachorrinhos. Aí levaram lá para casa os 4. Eu digo, eu vou cuidar para eles serem adotados. E esqueci os cachorros. E eles estão numa boa, né? Comem, dormem. E acabaram ficando. Quando foi nesse dia, meu Deus, não dá mais para adotar. Eles estão enormes, agora estão lá. Aí são os 4. Aí eu costumo dizer que quem gosta de bicho é boa gente. Eu sou apaixonada por... eu sou muito. Eu digo, não só eu, minha filha, a gente é assim do tipo que... Nossa, Deus o livre. O Manuel, esse é o Manuel come muito bem, super bem tratado. Eu digo, às vezes eu tenho vontade de passar Isso a não mão é nele. uma onça? É uma onça macho. Macho, Ele Manuel. não tem mais condição de ser reinserido, ele já está há 18 anos lá no Tropical, mas ele é uma coisa fabulosa. Ele é muito bonito, olha. É muito É que a bonito. gente acha Eu tão olhei bonito, essa dá imagem. vontade de passar a mão nele, Sim. que é o pelo. Aí eu digo, não, né? A gente tem que ter... Mas ele não é dócil. Não, né? ele não é. Eu tenho um biólogo que toma conta, ele é muito bem alimentado, vive bem. E a gente vai recuperar. Quer dizer que vai ser reaberto, só Vai, lógico. inclusive vai ter um projeto separado para ele, porque vai ter assim um espaço para criança
ver como interagir com alguns animais. Eu já sei, entendeu? educação ambiental, né? Isso é Exato. muito importante, olha. A gente copiou de um outro lugar e a gente vai preparar para isso lá. Politicamente, agora falando de eleição, já ocorreram. Essa é a nossa última pergunta, antes da gente passar para as rapidinhas com a Aninha. Nas rapidinhas, você só vai poder definir as imagens de personalidades que eu vou te mostrar, ou com uma palavra ou com uma frase. Tá bom. Tá bom? Agora, antes eu gostaria de te perguntar, porque as especulações é que de repente, poderia ser vice do Amor Mandel. Hoje já tem um monte de especulação atualmente sobre uma possibilidade de aliança com Alberto Neto, mas você, numa oportunidade, disse: não sirvo de abajur, por isso vou sair como cabeça de chapa. Essa posição tua mudou, ou tu acha que não dá para mudar, ou acha que pode? Porque em política, você sabe que a gente acha que tudo é possível, né? Olha, assim, eu acho o Amon, eu tenho falado isso, eu acho o Amon um rapaz, assim, jovem, tem um futuro brilhante, Sim. mas acho que realmente o contexto para eu jamais não poderia ser vice do Amon, não tem como. Eu sou uma pessoa que eu tenho um perfil, e eu trabalho muito bem com todo mundo, mas o meu perfil é de uma pessoa de comando. E assim, eu não ficaria à vontade, né? Assim, eu nunca conversei com o Alberto Neto, eu quero realmente, de fato, sair como cabeça de chapa, porque o meu projeto para Manaus, ele é um projeto grandioso. Eu tenho um projeto que vai transformar Manaus. Aí até eu vou fazer essa semana uma live com a questão dos transportes, porque o que os outros fazem e fizeram de errado, de promessas que não foram cumpridas, faz com que todo mundo hoje fique desacreditado. Falando, não, Sim. eu durmo e penso já na solução que eu vou dar. Como é que eu vou fazer isso? Todo mundo sabe que vice não manda nada, né? Então, eu não posso ser um abajur. Eu sou uma pessoa que eu estou assim... E lá na faculdade eu não sou a presidente. O presidente é o Wellington. Mas eu tenho o comando de toda a parte de Você é educação. reitora. Eu sou a reitora. Então, toda a parte pedagógica, fora tudo que a gente senta para discutir e que eu sou do tipo que pesquisa, olha, eu ponho para cima para tocar. Mas a parte pedagógica é toda sob a minha responsabilidade. Coordenadores, professores, né? A questão com os alunos, sou eu. Então, acho muito difícil. Mas se tivesse que alinhar, vamos dizer assim, alinhar, não ser a vice, seria com o Alberto Neto, porque ele tem mais alinhamento à direita. O Amor, acho que ele ainda não sabe direito o que ele é, se ele é de esquerda ou se ele é de... Aliás, poucas pessoas sabem de fato. O Partido Novo, ele tem essa característica de treinar e ensinar as pessoas o que é. E eu sempre fui, se você pegar minhas redes, desde que o Facebook abriu, de que você for ter essa curiosidade, né, que eu não me lembro que ano foi, mas acho que tem mais de 10 anos, você vai olhar que eu nunca mudei meu pensamento, minhas críticas, a minha linha de pensamento é uma só. E, então, eu tenho vamos dizer assim, um pensamento muito focado, não tem como mudar. E isso é uma coisa que eu, inclusive, levei para o Novo. Eles são muito de direita mesmo, é um partido de ideologia bem formada, liberalismo puro, mas o que eu falo? A gente tem um princípio que é um Estado enxuto, eficiente, mas a serviço das pessoas, ou seja, as pessoas têm que estar no centro. Tudo aquilo de bom que você fizer, não é pensando nas pessoas e em como a vida das pessoas vai melhorar. E isso que, às vezes, o pessoal que se diz de direita não entende propriamente. Você tem que trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Fazer e permitir com que elas evoluam e melhorem. Tenham oportunidades. Isso é fundamental para que a gente defina ou de direita ou de esquerda. Então, assim, seria mais alinhado para o lado de cá. Eu acho que ainda tem muito para crescer, evoluir. Não tem jeito. Veja, tem um autor que ele fala que a idade
traz para você uma coisa que se chama vantagem cumulativa, porque nós somos a soma de todas as experiências que nós acumulamos durante a vida. Sim. Então, a Anne de hoje não é a Anne de 10 anos. Então, como é que eu, com 23 anos, posso colocar minha experiência de vida para comparar com uma de uma pessoa que trabalha? Só de trabalho eu tenho 2 vezes a idade, né? Então, Entendi. assim, isso é experiência. Então, a gente tem que se fazer essa pergunta. Eu tenho uma empresa, eu deixo uma pessoa que nunca trabalhou na vida, nunca teve nenhum tipo de experiência, administrá-la? Então, como é que eu vou deixar o meu município entregue a uma pessoa? Ah, mas ele vai ter pessoas... Ou o comandante é bom, a equipe não vai funcionar. Não existe isso. O comandante é que dá o tom, né? Senão não tinha. Cada um ia para um lado, a orquestra, cada um tocava. Mas tem que ter o maestro, tem que ter o comandante, tem que ter aquela pessoa que é o líder. E para ser líder, você tem que... Né? A Aninha sabe comandar aqui seus funcionários. Tem Não é que ter verdade? uma estrada aí longa, né? Então, é a vantagem cumulativa. Cumulativa. Nisso eu concordo contigo, com a vantagem cumulativa. Tá, vamos começar com as rapidinhas, já. Começa com a imagem do atual presidente da República. Péssimo, péssimo. Passa pro próximo. Bolsonaro. Deixou muito a desejar. É muito bom, é um líder, mas deixou a desejar. Próximo. Wilson Mendes. Ele está em franca evolução. Está em franca evolução. Eu acho que sim, acho que sim. David, eu não consigo. Davi, prefeito de Manaus. Vou me esforçar, tá, gente? Vou esquecer que tem um D no final do nome. Davi Almeida. Isso. Como gestor, falhou. Próximo. E Ivete pior, Sangalo. totalmente. Esse é o pior deles, talvez. Outro. Eu não conheço muito o trabalho dele como deputado. Próximo. Eu respeito. Ele tem uma bagagem cultural muito boa. Divirjo das opiniões. Próximo. Wilker Barreto. Olha, meu amigo Wilker, eu acho que a oposição dele precisa se concretizar mais firmemente. E o último deles. A vida está aí para que ele aproveite e siga esse caminho brilhante que ele está começando a trilhar. Acho que ele tem que completar a carreira dele como deputado federal. E agora, gente, foi bom papo, né? Eu gostei também. Foi muito solto, foi muito sem amarras aqui. A gente perguntou o que quis e ela ficou muito à vontade, pelo jeito. Espero que ela tenha ficado muito à vontade, porque todos, mesmo os que já estiveram aqui, que não estão acostumados com esse bate-bola aqui com a Anne, disseram que ficaram muito à vontade, que se sentiram em casa. Espero que você tenha sentido. Agora a palavra fica com você, ali naquela câmera ali, que eu chamo de olho da verdade. Pode falar o que você desejar e seja bem-vindo e agradecemos muito você ter estado aqui com a gente, tá bom? Primeiro eu quero agradecer também, fiquei à vontade mesmo e dizer que te admiro, gosto Obrigada. muito do teu programa. Falar para o povo de Manaus que a gente precisa realmente pensar na escolha do que a gente quer. Eu vejo Manaus como uma cidade maravilhosa, a minha cidade, nasci aqui, quero morrer aqui, se Deus quiser. E quero que Manaus esteja à altura dos nossos sonhos. Manaus merece, precisa. Temos capacidade para isso, temos um povo maravilhoso, um orçamento magnífico que precisa ser bem aproveitado em prol da cidade. E a gente se coloca aí com a experiência, com tudo que a gente já fez de bom, para que esse povo aprenda de vez a escolher bem os seus mandatários. Muito obrigada, gente. A gente fica aqui com mais uma entrevista com um pré-candidato a prefeito de Manaus. A gente agradece a presença aqui da Maria do Carmo Cefaí,
Lídia Albuquerque, nunca mais vou esquecer. Eu sou boa de memória, viu, pai? O nome dela, um nome bonito. Gostei, é forte, é um nome forte. E aí a gente agora está com outras entrevistas com pré-candidatos. Nós fizemos o convite já faz algum tempo para o capitão Alberto Neto e para Davi Almeida. Mas até agora ficamos no vácuo, sem resposta. Tá bom? Mas aí eu até vou avisar para vocês amanhã que tem uma novidade, viu? A Aninha vai voltar com um projeto que aconteceu em 2018. Quem não vir, vai virar boneco. Tá bom? Tchau para vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei.